Eu espero que esteja tudo bem aí com você do outro lado. Eu estou aqui passando hoje para dar uma dica super básica do meu ponto de vista, mas que infelizmente é muito mal aproveitada ou quase nunca utilizada nos cursos por aí fora. E trata-se de speaking patterns, ou padrões linguísticos, padrões da língua, da fala, speaking or language patterns. E nós fazemos isso em português, e assim como nós temos em português, nós também temos isso em inglês. É que as pessoas, infelizmente, os professores, os cursos de idiomas em geral, costumam ensinar apenas a pronúncia de uma palavra específica. Agora, preste atenção. Imagina você tentando decorar, tentando memorizar a pronúncia específica de mais de 300 mil palavras do idioma, como no inglês, por exemplo. Algo inimaginável, não é? É claro que é. Então, existe um padrão específico que deve ser seguido, um padrão que facilite a vida das pessoas em geral, assim como existe no português. Exemplo, nós falamos, eu falo, eu danço, eu escrevo. Isso é um padrão linguístico. Só que quem aqui nunca ouviu uma criança dizendo eu sabo? Super comum, não é? Por quê? Porque ela aprende o padrão linguístico e ela entende que o certo no final desses verbos é o O. Eu falo, eu danço, eu escrevo, e daí ela pega um verbo diferente, um verbo irregular, nesse caso é o verbo saber, e ela conjuga eu sabo. No inglês, isso também é possível. Existem exceções? Claro, assim como no português, existem exceções, mas as exceções são mínimas. São menores, você aí vai conseguir abranger cerca de 95% da língua, da pronúncia em geral, simplesmente identificando, estudando, memorizando um padrão único linguístico. Tá? Então vou falar para você sobre um deles hoje. Obviamente que aqui na Wave a gente estuda, a gente trabalha com todos os padrões, mas eu vou ensinar para você aqui um padrão específico. E esse padrão é us. Us. É o O-U-S, que é tão pronunciado erroneamente, infelizmente, pelos brasileiros falantes do inglês, como ous, por causa do padrão linguístico do português. No inglês, a pronúncia dessas três letras O, U, S, quando colocadas em uma frase ou uma palavra, geralmente, como eu disse anteriormente, 95% das vezes pronunciada como us, us. Então, a palavra sério pronuncia-se serious. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas falando serious, né? A pronúncia correta da palavra famous ou famoso é com us, famous. O mesmo acontece para enormous e o mesmo acontece para fabulous. Então, L-O-U-S, lus. M-O-U-S, mus. M-O-U-S, mus. E-O-U-S, yus. Serious, famous, enormous, fabulous. Entendeu? Ok, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, mas tem um outro detalhe que também faz toda a diferença e que precisa ser trabalhado nas aulas de inglês e ser utilizado e praticado isso ao longo de todo o percurso linguístico do aluno, que é colocar esse mesmo speaking pattern dentro de frases, dentro de sentenças. Então nós temos aqui duas frases diferentes. A primeira é Would you like to be famous? Would you like to be famous? E a segunda é How dangerous is a lion? How dangerous is a lion? Beleza, olha só. Would you like to be famous? Você gostaria de ser famoso? É uma pergunta. Show de bola. Só que é muito interessante
as pessoas ensinarem hoje o inglês e eu vejo muita gente ensinando de forma, como diria, pausada, sabe? Would, repeat. Would, aí a pessoa repete. You, repeat, aí a pessoa repete. Só que quando nós colocamos isso numa frase, perceba no português como a gente faz. A gente unifica as coisas, a gente junta palavras. Então no inglês acontece a mesma coisa, acredito que em qualquer outra língua, qualquer outro idioma, exista essa junção de palavras para que nós ganhemos tempo ao falar. Isso acontece no inglês, como eu disse antes, e a gente precisa estudar isso, porque senão o que acontece com a maioria dos alunos que eu vejo eles aprendem o idioma, aprendem a falar corretamente, tem uma pronúncia muito boa, mas aí vão assistir um filme, ouvir uma música, né, ouvir uma rádio e não conseguem entender nada. Eu não sei se você aí do outro lado já vivenciou essa situação, mas eu já vi muitas pessoas reclamando disso comigo. Então, o que acontece numa frase como Would you like to be famous? Olha, existe uma junção da palavra would com you. Would you. Olha o D com o som de D, né? Muito diferente. Would you like to be famous? Would you like to be famous? Existe uma junção aqui. Olha o que acontece na How Dangerous is a Lion. How dangerous is a lion? Quão perigoso é um leão? Olha só, a palavra dangerous, ela se une ao is. E a palavra is, ela se une ao a próxima palavra a, nesse caso um artigo indefinido. How dangerous is a lion? How dangerous is a lion? Ok. Falando pausadamente, tudo bem, mas aí você vai conversar com um americano e ele chega para você e fala How dangerous a lion? How dangerous a lion? Aí você pensa, is a lion? Que palavra é essa? Eu nunca ouvi is a lion. Que palavra louca. Eu lembro uma vez que eu estava lecionando e eu estava perguntando para os alunos Am I a teacher? Am I Marcelo? Am I? E eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, Marcelo, que am I é esse aí que você está falando? Que am I? Essa palavra eu não aprendi ainda. E na verdade era apenas a junção da palavra, do verbo to be conjugado para I, am, com o sujeito I, né? Am I, a junção das duas palavras. Isso acontece muito em inglês, assim como acontece em português. A gente precisa estudar e aprender isso. Não desvalorizar, né? E simplesmente dizer que as palavras precisam ser aprendidas isoladamente, que não existem speaking patterns, não existem padrões linguísticos, né? Language patterns aí para poder facilitar a vida das pessoas. Existem sim. Isso acontece porque ou o curso de idiomas ou até mesmo o professor não possui conhecimento linguístico suficiente ou gabarito, né, para poder ensinar esse tipo de coisa. E aí, por consequência, o aluno acaba não aprendendo, o que é uma pena. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, o nosso Wave Tip. Espero que surta efeito aí na sua vida, que gere resultado na sua vida, porque afinal de contas nós somos o resultado das nossas ações.